Da rede estadual continuam em greve em Minas Gerais. Parece difícil o acordo com o governo do estado. Aqui no estúdio com a gente está o Rafael Toledo, que é professor, representante do Sindiúti, para conversar um pouco mais com a gente. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Carlos. Ontem foi publicado um acórdão da decisão do STF. O que é esse acórdão que foi publicado ontem? Bom, o acórdão é o documento final que determina o pagamento do piso salarial nacional dos professores e de todos os trabalhadores de educação do Brasil inteiro, né? Pelos governos estaduais e municipais que ainda não cumprem essa determinação, que é uma luta dos trabalhadores de educação desde a Constituição de 88, está previsto nas disposições transitórias da Carta Magna, né? E ainda não houve, desde 2008, a lei do piso, e os governos ainda não tomaram providência em relação à obediência à lei, né? Nós somos formados por estados federados, nós temos os municípios, mas existe um ente maior da federação que é o governo federal, né? E todos os poderes, né? O legislativo, o judiciário e o executivo já determinaram o pagamento do nosso piso salarial. O governo de Minas insiste em ignorar o plano de carreira dos professores de Minas Gerais, né? E tentou implantar, a partir do ano passado, a lei do subsídio que achata os nossos pagamentos e que desvincula todo o caráter de carreira que nós temos. Rafael, dê um exemplo para a gente, para o nosso telespectador, na prática, como é que funciona a questão do subsídio? Por exemplo, um professor que está hoje há 10 anos no Estado, e um que entre hoje, que seja contratado hoje, ele pode entrar ganhando o mesmo que esse professor que está há 10 anos no cargo? Olha, o subsídio está funcionando da seguinte forma atualmente. Eu tenho 18 anos de profissão como professor e nós temos um teto salarial estabelecido. Então, esse teto salarial foi estabelecido em R$ 1.122 de remuneração para o professor que tem ensino médio, R$ 1.320 para aquele que tem curso superior. Então, ninguém ganha mais do que isso no Estado, sendo professor do Estado. Nossa reivindicação é que o governo pague o piso salarial nacional, que é de R$ 1.187, é um valor abaixo de R$ 1.320. Mas dentro do nosso plano de carreira, nós temos o POD-GIS, que é uma remuneração que gratifica o professor por estar na sala de aula. Nós temos os biênios, que são direitos adquiridos a cada 2 anos de trabalho. Nós temos as progressões horizontais, que são de 3% de um nível para outro, dependendo das avaliações positivas que o professor tenha. Nós temos as progressões verticais, que são em função da melhoria da qualificação do professor, que tem uma diferença de 22% de um nível para outro. Então, nós temos uma série de situações que são propostas para que o professor e para que todos os educadores trabalhem dentro de uma carreira e progridam dentro dessa carreira e se dediquem para ela a vida inteira. Que se assim fizerem, nós vamos garantir melhor qualidade da educação no Brasil. Só acredita que a publicação desse acórdão ontem reforça o movimento dos professores, deixa mais forte a greve? Com certeza, muito mais forte a greve, muito mais forte também a nossa determinação em fazer cumprir a lei. Que a lei é para todos nós, né? Eu, quando sou multado no trânsito, por exemplo, se eu tenho razão, eu vou até a junta e recorro. O governo fez isso com a lei do piso. Ele entrou na justiça contra a nossa lei do piso, mas os governos estaduais, 5 deles, né, entraram, mas eles não tiveram razão. A justiça determinou que quem tem a razão é o governo federal e o Senado e mais a Câmara Federal, que aprovaram a lei da forma que ela está e foi determinado que ela fique assim. Então, o que cabe agora ao governo estadual é cumprir a lei do plano de carreira dos professores e remunerar-nos segundo essa lei. Até porque, Carlos, o que acontece é o seguinte: a lei do subsídio, ela é uma lei que, do nosso ponto de vista, é ilegal. Ela fere 2 artigos da Constituição Federal, o artigo 38 e o artigo 39, em alguns dos seus itens. Então, é importante que a gente tenha clareza de que, ao nosso ver, a lei do subsídio ela vai ser revogada pelo Supremo Tribunal Federal, porque já existe a nossa ADI 4631 que procura revogar essa lei. Tá certo, muito obrigado. Obrigado a você.